foi Deus que disse? O que foi que ele disse? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele disse para haver luz. Ele foi muito específico. Ele disse para haver luz. Mas ele disse onde que era para haver? Quando você olha para o céu de noite ou de dia, você vê uma luz localizada, correto? Uma luz aqui, outra ali, correto? No meio à escuridão, existe alguns pontos de luz. Não é assim que você observa? Certo. Então entenda que, segundo o que você está lendo, Deus disse: haja luz. Essa condição consiste em que a luz seja imperada em todo um ambiente. Você está me entendendo? Em todo um ambiente se transformou-se em luminosidade, em luz. Toda uma área, não um local específico. Haja luz aqui, luz ali e acolá. Tá bom? Então, vamos entender plenamente sobre o que estamos lendo e vamos continuar a observar a continuidade desse fato. Por favor. Após haver a luz, o que foi que ele fez? Para. Ele fez o que ele fez? Para. Então, calma. Veja só. Se ele fez uma separação, você então começa a entender que ele colocou um obstáculo para proibir que a luz vá até um determinado setor, colocando então a separação, trevas naquele setor, por causa do bloqueio que é a separação. Ele fez uma separação, ele separou, aqui é luz. Separo, olha aí o azul aí, está vendo o azul? Olha o azul aí, Jó, tá vendo aí? Isso aí é a separação. Aqui embaixo é as trevas. Lá em cima é a luz que ele criou. Ele não criou a luz aqui ou ali, ele fez a luz lá em cima. Eu não estou falando do sol e nem das estrelas, estou falando da luz. E é só no quarto dia, acha aí na Bíblia, dá uma procuradinha aí o quarto dia. Vê se é Gênesis 16 ou 14, eu não tenho certeza, 1:14, vê aí. Um verso 14, porque no quarto dia é que ele vai criar as estrelas, ele faz as estrelas, o sol e a lua para governar. Eles põem no firmamento. Como é que põe no firmamento? Ele põe no firmamento. O firmamento é o teto celeste que você está observando aí. Mas vamos achar nessa parte aí. Você está procurando através da. Achou? Fala para mim aí o momento que ele faz. Ele cria as estrelas depois que ele criou a luz. Primeiro ele cria a luz. Depois, lá na frente, como você procurou, você foi lá na frente e encontrou lá na frente, que é o quarto dia. Fala para mim, leia para mim, por favor. Deus. E Deus fez o que depois que ele fez as estrelas? Ele fez o que as estrelas? Então veja bem, Deus, ele faz as estrelas na expansão do céu, que é o quê? Lê para mim a expansão. Eu vou falar para você da expansão. Lê para mim Gênesis 1:6. Gênesis 1, verso 6. Vamos ver um momento em que você vê e que, na verdade, Deus, no momento algum na Bíblia aí, ele fala que ele cria as águas. As águas estavam no meio da existência. Então, no começo, Deus cria o céu, que é a separação dos reinos acima das águas, e ele cria a terra dentro da água. Então, ele faz no sexto, no verso 6 aí, Gênesis 1, verso 6,
ele cria a expansão no meio das águas, que é a nossa atmosfera que respiramos. Ele infla uma bexiga, ele cria uma expansão, ele faz com que nós possamos estar dentro de um ambiente sem águas, sobre uma superfície de uma terra. Então, como que ele faz isso? Ele cria uma expansão, e na hora que ele cria essa expansão, ele cria também uma separação, criando então dois tetos separatórios. Esses dois tetos, nós vamos compreender muito bem eles nesse exato momento que você está lendo, quando Deus cria as estrelas e põe no firmamento as estrelas para iluminar a terra. Então, lê para mim Gênesis 1, verso 6. E águas. Veja só, veja só, Deus criou a separação, ele criou uma expansão no meio das águas, está entendendo aí? No meio das águas, tem águas em cima e águas embaixo. Acima da gente existe um reino, como tem um reino aqui embaixo. Acima da gente existe terra, existe o oceano. Acima deste teto aí que você está olhando agora, esse azul aí, ó. Esse azul é um teto. É um teto que separa dois reinos. O reino de cima, que é completamente luz. O reino de cima é onde vem o Adão e Eva, tá bom? Adão e Eva estavam aí em cima, nesse azul aí, ó, acima desse azul, aonde é chamado de paraíso. Acima desse azul é um reino onde tem cidades, onde tem outros reinos como este aqui. Agora, o que é interessante você entender é que acima da gente, lá não tem maldade, não tem trevas, lá não tem morte, porque lá a árvore da vida é eterna. Então, os animais que vivem lá, como todos os seres que estão lá presentes nesse momento, eles não vivem dentro de um conceito de maldade ou escuridão ou coisas do gênero. É o reino que chamamos de paraíso, é acima de nós. Ali, acima de nós, ali, é o reino de Deus. Só que tem um detalhezinho. Nós não fomos compreendidos a observar tudo como eu estou te dizendo. Nós imaginamos que somos uma bola voando no vazio, do vácuo do espaço, que é lá em cima. Eu quero que você entenda, quando você olha o céu de noite, você vê no céu várias estrelas. O que são as estrelas? As estrelas é como você leu aí, quando Deus criou as estrelas. Ele faz o que com as estrelas? Ele firma as estrelas no firmamento. O que é as estrelas? É uma condição que Deus deu de a luz de cima vingar aqui embaixo, fazendo com que aqui não haja trevas perpetuamente. Então, o sol que você observa que Deus fez, o sol, a lua, e pôs no firmamento, ele pôs na expansão do céu, ele firmou para iluminar a terra, não para iluminar o céu, porque o céu já está iluminado. Aqui era trevas, como você leu lá no comecinho de Gênesis. Lembra quando Deus fez a luz? Ele separou a luz das trevas. A separação é o teto que existe sobre nós. Existe uma cúpula e um teto. Esta cúpula é o que nos separa deste firmamento, que é um divisor de águas. O divisor de águas que eu falo é onde a NASA lança seus foguetes. Quando a NASA lança foguete, não é para ir para o vácuo do espaço, é para ir para as águas que existem acima da cúpula. Acima da cúpula existe um nível que vai até o teto celeste, aonde eles tentam sempre buscar a eternidade com o robô. Então, quando você vê alguém lançando foguete, ninguém vai para lugar nenhum. Eles estão tentando sair daqui, jogando foguetes para mergulhar em águas que existem acima da cúpula. Acima da gente provém o magnetismo. Não vem de baixo, vem de cima.
embaixo são 6.300 quilômetros de profundidade, segundo eles alegam que aí vem um magnetismo. 6.300 quilômetros é muita coisa, você não acha, não? Para você ser atraído por algo a essa distância? O magnetismo vem de cima, 100 quilômetros de altitude. Qual é mais perto, 100 quilômetros ou 6.300 quilômetros? Não estou entendendo, não estou entendendo. Deixa eu te falar, o magnetismo, ele puxa, tá? Ele puxa, sabe o que ele está puxando? Ele está puxando as águas que estão ali em cima. Acima da gente existe um oceano invertido, de cabeça para baixo. Esse magnetismo, ele faz com que o teto gire e essas águas também acompanhem o giro do teto. Você não imagina o que eu estou te falando porque você não viu as imagens que eu tenho. Eu tenho imagens que evidenciam exatamente isso. Exatamente o momento em que eles colocam um foguete dentro das águas que você leu na Bíblia. Lá, quando Deus criou a expansão, ele criou a expansão no meio das águas. Existem águas abaixo e águas acima, no meio do teto. E essas águas estão sendo atraídas pelo magnetismo da estrela polar no Polo Norte, por onde a bússola funciona. A bússola é atraída para o Polo Norte, só que o Polo Norte celeste, não terrestre. Não existe magnetismo que vem de baixo. O que faz com que as coisas vão para baixo é o peso da atmosfera sobre você. O peso da atmosfera que eu estou falando, todo o ar que você respira, ele tem um peso. Um botijão, ele é feito para colocar oxigênio, para colocar gases, tudo isso que está sobre nós, em maciça quantidade. E o que acontece quando você põe oxigênio dentro do botijão? Ele fica pesado. Pesado ao ponto que você não perceba ou nitidamente perceptível. Então você pega um botijão vazio, ele tem um peso, um cheio tem outro peso. Imagine todo esse peso sobre você, é o que te empurra para baixo. O foguete, eles dizem que sai da Terra e vai para o vácuo do espaço, mas a física do vácuo é aspirador de atmosfera. Se o foguete saísse, todas essas nuvens que você está olhando aí deveria estar vazando pelo espaço afora e todo ser humano estaria morto, porque nosso oxigênio se perderia no vácuo do espaço. Mas tudo isso é mentira. Se você colocar no seu Google área de treinamento da NASA, você vai ver que eles treinam em aquários. Porque, na verdade, para onde eles vão é água. Na verdade, eles não vão. Eles mandam os robôs irem. Os robôs, ele tem as condições humanas, mas não tem a vida que o homem tem. O robô não morre. Quem morre é o ser humano. Se o ser humano tentar sair, ele morre. O robô não. Por isso, eles colocam robôs em cápsulas e soltam essas cápsulas dentro das águas que estão acima da nossa atmosfera. Quando essa cápsula entra nas águas, elas flutuam porque as cápsulas têm oxigênio dentro da cápsula. Se jogar alguma coisa com ar dentro, pressurizado, vai flutuar. E é o que eles fazem, eles jogam cápsula nas águas para subir até aqueles buracos que você vê no céu. Aqueles buracos que você vê, eles tentam passar por dentro desses buracos que chamamos de estrelas. E eles alegam que são bolas de fogo queimando aí no vácuo do espaço. Acredite, não pode haver fogo no vácuo do espaço, porque para haver fogo precisa haver oxigênio. E no Sol não tem oxigênio. O Sol não é fogo, o Sol é luz. Luz, como você tem uma lâmpada. Se você pegar a lâmpada não está quente, mas a luz que a lâmpada emite é quente. A luz, você poderia entrar dentro do Sol, você não ficaria queimado. Na verdade, a luz não é fogo. Fogo é igual a chamas. Quando você olha para o fogo, você olha para chamas. Quanto mais se distancia das chamas, mais se perde o seu calor. Eles dizem que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da gente, em chamas. Nós não poderíamos sentir um calor quando eles dizem que essa distância está entre nós e essa distância, o vácuo do espaço
tem uma temperatura. Não poderia haver temperatura no vácuo, porque no vácuo não tem atmosfera. Só pode haver temperatura na atmosfera, onde você esfria ou aquece. Se não tem atmosfera, não tem como aquecer ou esfriar. Então, o vácuo é ausência da matéria, é ausência de gases, é ausência de atmosfera. Se é ausência, não pode ser nem frio, nem quente. Mas eles dizem que o vácuo do espaço é 270 graus negativo. Foi sem querer. Mas é bom te dar um bom para você acordar pelas informações que eu estou te falando. Porque eu acredito que você até hoje estava dormindo. Você não sabia disso. Acima da gente, eles dizem que tem o maior planeta no nosso sistema solar atraído pelo Sol. Foi sem querer, cara. Palhaçada. Chamei você para olhar para cima, você olhou e eu te bati. Foi sem querer. Tipo... O que acontece? Acima da gente, eles dizem que tem um planeta chamado Júpiter. Ele é o maior planeta que existe. É mesmo? Lembra disso? É verdade. Sim, sim. Só que esse planeta ele é feito de gases. Que? Como é que um planeta pode ser formado completamente de gases no vácuo do espaço? No vácuo do espaço você não pode ter gases. O nosso ambiente, segundo o sistema que te conta, é um globo que não tem teto. O foguete, quando ele sobe, ele vai embora e não bate em lugar nenhum. Porque eles dizem que não tem teto. Ele vai para o vácuo do espaço facilmente, sem bater em lugar nenhum. Conhece a camada de ozônio. Lembra disso? Sim, sim, sim. Só que, jovem, acima da gente não é o vácuo do espaço. Acima da gente tem algo que muito interessa aos senhores do mundo. Caralho. Vida eterna. Fruto que dá a condição de a pessoa não morrer. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você consiga associar ao que eu estou te falando. Você já ouviu falar da Torre de Babel? Sei, aquela que os caras ficou construindo. Você já está começando a entender, né? Eles queriam chegar. Veja bem. Se lá em cima é o vácuo do espaço, Deus não ficaria preocupado de um homem levantar uma simples torrezinha e no máximo vai chegar no vácuo do espaço. Por quê? Vai chegar no vácuo do espaço e aí? Chegou no vácuo do espaço. Sem querer, cara. Eu não tô te batendo, não. É o jogo que tá batendo sozinho. Agora, se vai chegar no vácuo do espaço a torre, por que Deus iria confundir a língua da humanidade para que o homem não levantasse a torre? Porque o homem, eu vou te contar, cara. Antes da torre ser levantada, sabe o que aconteceu, jovem? Aconteceu um fato inusitado. Acima da gente, lá em cima, sabe o que tem lá em cima? O que tem lá em cima? Anjos. O lugar de anjos é no céu. Mas tinha alguns anjos eu achei que tinha mar lá em cima. não ficaram lá como deveriam estar. Eles desceram. Desceram porque se embelezaram com as nossas mulheres. Desceram para ficar com elas. E quando eles desceram, sabe o que eles fizeram, cara? Eles contaram para os senhores da terra, os comandantes da terra, os que mandavam na massa humana, os senhores do mundo aqui da terra, eles contaram os segredos da onde? Adivinha da onde que eram os segredos que eles contaram? Do céu. Segredo dos céus. Contaram para quem? Para os ambiciosos homens da terra, cheios de maldade. Eles correram para edificar a torre porque os anjos contaram o que tem lá em cima. Aí o homem levantou a torre para chegar lá. E por isso que Deus confundiu a língua dos homens, porque quando os anjos desceram, eles, quando contaram feitiçaria, feitiços, palavras secretas, contaram segredos que o homem não deveria jamais tomar ciência. Quando eles fizeram isso, obviamente os anjos foram proibidos de voltar ao reino dos céus. Eles estão aguardando julgamento. Existem anjos aprisionados na Antártida. A Antártida é uma redoma da Terra. Toda redoma, nossa Terra é um círculo, como dentro de uma garrafa. Toda a redoma da nossa Terra é rodeada por gelo, aonde o Sol não percorre o teto celeste. Então,
é importante que você olhe aqui, ó. Tá vendo esse círculo aqui? Uhum. Você tá vendo esse círculo? Sim, sim. Esse círculo é como a nossa Terra. Você tá vendo esse círculo amarelo aqui, ó? Uhum. A nossa Terra, esse azul que você tá vendo para dentro do círculo amarelo é o nosso oceano. Lá do círculo amarelo é gelo. E Gelo. para fora desse gelo se estende o firmamento aonde desce o teto celeste. Uhum. E para cá é o meio. Aqui exatamente é o centro da nossa Terra. O centro da nossa Terra é o Polo Norte. A bússola está sempre marcando o norte magnético. Para onde você olhar que não é o norte, é o sul. Toda a redoma é o sul. Toda a redoma é o sul. E em uma área específica aqui do sul, existe um aprisionamento onde se encontram os anjos aprisionados Puta que merda. desceram por desobediência. Ah, não. Falaram para os senhores da terra segredos celestes. E existe também outros que viveram desde aquela época dos anjos caídos, porque muitos encontraram forma de se esconder abaixo da terra. Quando houve o dilúvio, houve separação dos continentes. Dentro desse círculo se encontra uma crosta terrestre separada de vários pedaços dentro do meio desse círculo, vários continentes. E sabe como é que o Sol se comporta? Assim, quando o Sol está aqui, ele está iluminando esse setor. E ele vai percorrendo aqui onde eu estou pisando o Sol. Ele vai percorrendo aqui. Então aqui no meio é gelo. Iceberg sobre o meio do oceano. E aqui não é continente, é uma redoma de gelo elevando toda a superfície da Terra ao teto celeste. Nossos continentes estão separados aqui no meio desse oceano. E aqui no meio desse oceano foi quando houve o dilúvio. Deus destruiu a superfície da Terra. Deus deu um sacode nessa superfície. E os continentes se separaram. Porque aqui, sobre a superfície da Terra, haviam seres abomináveis, que era a mistura de anjos com seres humanos, gigantes, Chega que de ganho, viveram galera. sobre a Terra. Esses gigantes se alimentavam de seres humanos. Agora que entra o X da questão. Quem levantou a torre, pôde levantar a torre cujo cume chegasse ao céu, porque ela foi edificada por gigantes, não por gente da nossa estatura. Caraca, velho, tá falando de gigante. Tá entendendo o que eu tô te falando? Pouco, bem pouco, mas tô seguindo a linha, Mas hoje o homem não vai de torre. Hoje ele nem vai. Quem vai é o robô. Não tem vida. Quando você vê naves voando para lá e para cá no teto celeste, eles chamam de meteorito. Não é meteorito. São anjos que não morrem. Eles podem voar na nossa atmosfera. Caraca, Eles voam com tecnologia celeste. é possível. Os anjos compreendem além dos seres humanos. E Tecnologia. os seres humanos, meros mortais, estão tentando copiar a tecnologia dos anjos caídos. Nossa evolução tecnológica é baseada nas informações provenientes dos anjos, não de alienígena. Não existe ET extraterrestre. O que é extra é anjo. É o que mora acima de nós. Primeira coisa que eu concordo. Agora que entra o X da questão. Quando o homem levanta foguete, ele não vai para lugar nenhum. Ele solta cápsulas na nossa altitude, cerca de 100 km de altitude, que mergulha nas águas. E quando mergulha, Falou que o tinha ar que tudo tem lá. dentro das cápsulas faz com que elas subam e cheguem até os furos que você chama de estrela de noite. Lembra? São os buracos que Deus pôs no Sim, teto sim. para iluminar a terra. Lembro. Se Deus não fizesse isso, o sol não poderia trazer para nós a luz. Quando você olha para o sol, você vê o sol se movimentar, mas o sistema engana você. Diz que quem se movimenta é o chão. O chão está parado.
Deus não vai criar algo para ver em movimento. Deus vai ver algo parado. O que Deus faz é o teto girar para que a luz ilumine toda a superfície da Terra. Cara, O que faz o equilíbrio do calor é a Lua. Quando você olha para a Lua, você está olhando para o freezer que a Terra detém. O que faz a Terra esfriar é a Lua. E o que faz a Terra aquecer é o Sol. Deus é um ser intelectual, você não vê? Só que Deus não é apresentado na escola. Na escola, a informação que te passa é o seguinte: no começo era nada, e o nada deu origem a tudo, conhecido como Big Bang. Você deve lembrar bem disso, né? Lembro. Eles não apresentam Deus como criador. Na escola não existe Deus. Na escola, a ciência é quem vinga. E a ciência não apresenta Deus como intelectualidade. Você é uma evolução do acaso. O que é 10 vezes 0, jovem? 0. É? E quanto que é 1000 vezes 0? 0. É? 1 milhão vezes 0, quanto que é? 0. Continua sendo 0. E tem algum número que eu possa multiplicar o 0 e que o 0 se torne uma unidade? Não. Você sabe quantas galáxias existem? Infinitas. Infinitas? É. Quem disse isso pra ti? Mano, tá no Google, né? Tá no Google? Então isso é verdade, porque tá no Google. Não, nem tudo, né? Mas ninguém sabe. Como ninguém sabe? Eu tô te falando aqui qual é a verdade. Não existe galáxia. Não existe galáxia? Não existe galáxia. Não existe bolas voando para lá e para cá. Nós somos um degrau. Esse é o degrau de baixo. O degrau de cima é um outro reino, que provém a eternidade. O outro degrau acima do reino da eternidade, que é o paraíso, é o céu dos céus, o reino de Deus. Porra. O céu dos céus é o lado de fora, e não é o vácuo do espaço. É um reino que existe muitas moradas. Moradas estáticas, não em movimento. Agora eu pergunto para você, nascer a teoria que lhe informaram, você não se acha como um ser insignificante, perdido há 14 bilhões de anos por aí, surgindo do nada como algo fora de sentido? Mano. Eu não sou um ser insignificante, né, pô? Não, mas o sistema diz que você é. Você pode achar que não, mas o sistema fala para você pensar que você é. Você é um pálido ponto azul voando no vácuo do espaço há 14 bilhões de anos. Você, planeta Terra, pertence a um Sol insignificante. Esse Sol, ele é pequeno. Todos os outros são maiores que nós. O nosso Sol, que está ali, esse solzinho aí, ó, é uma bola pegando fogo no vácuo do espaço que não tem oxigênio, mas está pegando fogo. Esse Sol não é único, tem mais 400 bilhões só na nossa galáxia. Nossa galáxia também não é única. Existe mais 2 trilhões, tudo surgiu do nada. Os caras falaram que é o Big Bang, né, meu? O Big Bang que deu origem ao nada, não é Deus. É o Big Bang. Não. Big Bang é o nada criando tudo. Eu não entendo essa parada aí, tá ligado? Não é para entender, porque não é para entender. Isso não é lógico. Se não é lógico, não é para entender. É para aceitar sem entender. É para ser chamado de otário, de burro. Você quer ser chamado disso? Não. Porque o ser humano, ele não pode questionar. Por isso que te contaram quando você tinha 8, 9, 10 anos isso daí, cara. Se contasse para você com 20 anos, você iria perguntar, peraí, eu sou uma bola voando por aí perdidamente do nada? Surgiu do nada, tá coisa errada aí. Mas não, pegaram você com 8, 7, 9, 10 anos, no pré, levaram na biblioteca quando você não tinha capacidade de entender nada. E falaram, você mora nessa bola voando por aí. E você aceitou. Por quê? Porque você era criança. Criança não é passivo de compreensão, criança não questiona nada, só aceita. Nesse momento agora, você tem 16 anos, você é criança. Você está em um momento só de aceitação. Você não questiona nada.
Você nem sequer está entendendo direito o que eu estou falando, mesmo que eu esteja desenhando o mundo lógico, de maneira como você vê as coisas. A luz proveniente só de um lugar, como você leu, disse Deus, haja luz. A luz ele fez lá em cima. Ele fez uma separação, é o teto aí, ó, o azul. E mais à frente, Deus fez uma cúpula. A cúpula é o que nos faz respirar com segurança. E acima dessa cúpula tem águas. A cúpula se estende pelo magnetismo envolvido pelo teto. O magnetismo do polo norte. Tem um teto aí, ó, bem pertinho de nós. Bem pertinho, 100 km de altitude. Aí tem lá no polo norte magnetismo. E esse magnetismo envolve as águas no teto. Se você olhar todas as estrelas, você não só vai reparar que todas são da mesma cor, mas que elas todas estão piscando, porque essas águas estão passando perante esses furos. As águas estão em movimento, é o que faz o movimento do oxigênio no ar. O teto gira, não a Terra não está girando, o que está girando é o Sol chega, o Sol está ligado no teto, o Sol, as estrelas, tudo firme no teto. Se o teto está girando pelo magnetismo, ele vai girar perpetuamente 24 horas todos os dias, sincronicamente, sem erro. Porque é o magnetismo, ele cria um pêndulo, o magnetismo. O pêndulo é um movimento perpétuo de ir e vir. Agora, eles dizem para você uma outra idiotice, que tem um núcleo aí embaixo de você, ó, 6.000 quilômetros de profundidade, abaixo de você, um núcleo, um núcleo. E no meio aí, girando a 1.666 km por hora. Aí, embaixo de você. E te atrai para baixo esse núcleo. O imã, esse núcleo. Tá girando aí. 1.666 km. Tem que ser sequenciado esse número. Não pode diminuir nem aumentar. Quantas horas tinha seu dia ontem? 23h56. Ah, mentira. 24 horas, todos os dias tem. Todos os dias. O seu relógio, ele tem 24 horas, não tem 23,56 negativo. O seu relógio, ele é perpétuo, como o teto celeste é. O Sol se comporta igual o ponteiro do seu relógio. Então, você precisa entender o seguinte. Maneira simples de se entender. O magnetismo provém de cima, mas eles dizem que vem de baixo. E que a Terra é que gira. E se a Terra gira, quer dizer que se a Terra diminuir o ritmo 1.665 km por hora, a Terra diminui o tempo do dia. Se aumentar o ritmo, a Terra aumenta... Não, se aumentar o ritmo, a Terra diminui o tempo do dia. E se diminuir o ritmo, a Terra aumenta o tempo do dia. Então, quer dizer, tem que ser 1.666 por toda a eternidade, como de fato é todos os dias. 100 anos atrás o dia tinha 24 horas. Daqui 100 anos à frente o dia terá 24 horas. Não por causa do chão, mas por causa do teto. Por causa do teto. É o teto que faz esses furos que estão lá em cima trazer luz para toda a superfície da Terra. Quando o Sol chega às 6 horas da manhã ali no horizonte, você não sente o calor dele. Você só sente o calor dele 9 horas da manhã. Você vê ele 6 da manhã. Mas o calor você só sente às 9. Difração, porque bate nas camadas. Aí vem 9, 10, 11. Quando for meio-dia é o máximo solar. O Sol não vai aquecer mais do que o meio-dia. Depois do meio-dia, meu jovem, mesmo que você esteja vendo o solzinho lá, ele começa a esfriar. Não deveria. Sabe por quê? Porque a Terra se encontra na mesma distância que o Sol. 6 horas da manhã, a distância do Sol para a Terra, 150 milhões de quilômetros. Meio-dia, distância do Sol para a Terra, 150 milhões de quilômetros. 6 horas da tarde, qual a distância do Sol para a Terra? 150 milhões de quilômetros. Significa que a partir do momento que o Sol apareceu no horizonte, nós deveríamos receber o calor do Sol de maneira aumentativa, sem diminuir em momento algum. Porque o Sol se encontra no mesmo local de origem. Sabe o que acontece? O Sol chega e o Sol vai embora. Meio-dia, máximo solar. Quando dá 1 hora, 2 horas, o Sol está indo embora. 3 horas da tarde você já pode ir para a praia, porque o calor já esfriou. O calor já baixou,
Quando dá 4 horas da tarde, você nem sente mais o calor do sol. Você tá vendo ele, mas nem sente mais o calor. Não é assim que acontece na vida real? Sim, ué. Só que o sistema não explica isso. Não poderíamos perder o calor do sol enquanto estamos vendo ele de maneira nítida e sem nenhuma obstrução. Ele está ali. Que, velho? Aí o que acontece? O ser humano acha que o sol pode emitir um calor a 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros no vazio do vácuo do espaço. E ainda tem mais, eles falam que o vácuo do espaço tem temperatura 270 graus negativo. Você já imaginou 100 graus negativo? Imagina 270 graus negativo. Como é que o calor passa por essa temperatura no vácuo do espaço quando no vácuo do espaço não tem atmosfera? Como é que o calor consegue pegar... Como é que o calor consegue imperar no vácuo do espaço a uma temperatura dessa? Essa temperatura não deveria esfriar qualquer corpo no Sol? Qualquer corpo que se chama Sol deveria apagar qualquer fogo no céu. Onde quer que você olhe o céu, eles chamam de vácuo do espaço. E a temperatura, 270 graus negativo. Como é que um Sol nasce no vácuo do espaço? Sem oxigênio. Sem oxigênio não pode haver fogo, é o triângulo do fogo. Um dos componentes necessários para ver fogo é o oxigênio. Faz calor, mano. O Sol não tem árvore lá no meio do Sol para criar árvores. Aqui de longeão, porra. E a árvore da geração de oxigênio. E de alguma maneira inexplicável o Sol começar a pegar fogo. Cara, é muita idiotice. Se você acredita em Deus, acredite no que está nas Escrituras. Cara, só acredita que está nas Escrituras. Cara, e acredite que o céu é a verdade. É o céu, filha da puta. O céu é o céu. Você pode ler só mais um verso para mim? Posso, pode falar. Salmos 148, verso 4. Calma lá, eu vou abrir aqui. Eu quero que você leia esse verso e entenda como é que o mundo possa existir nessa forma de conjectura como está ali discriminado. Tem uma coisa que eles ainda não acharam lá em cima, é a água, viu, cara? Só tem água aqui dentro da Terra. Lá em cima não tem água, viu? Ué, mas lá não tinha uma notícia que encontraram um planeta com água? Não encontraram nada, cara. Não encontraram nada, cara. Deixa de ser ingênuo, cara. Mano, firma as ideias que eu acabei de falar. Ignora tudo que te contaram. Não existe nada disso que contam. Tudo que alega é apenas justificativa para lançar foguete. Não tem nada lá em cima que é planeta, nada disso. Puros no teto. É um reino que existe lá em cima. É um reino que nem aqui embaixo. Só que o reino que existe lá em cima é o item fundamental para eles viverem o resto da vida. Sem morrer. Abri aqui a Bíblia, abri. 148 Salmos. Qual o versículo? 4. Louvai-o, céus dos céus. Peraí. Eu tenho que louvar quem? O céu. Céu do quê? Céu dos céus. Louvai-o. É isso que os anjos estão fazendo lá em cima. Eles estão louvando quem está acima do paraíso. O céu dos céus. Eu preciso dormir. E tem mais uma coisa que é para adorar aí. O que está escrito aí? Calma aí. Louvai-o. E as águas que estão sobre os céus. Aí, ó, começou a brisa desse cara aí, ó. Tá compreendendo? As águas que estão sobre os céus, acima desse azul, existem águas. É a piscininha. Acima da nossa atmosfera, existem águas. Acima da nossa atmosfera, não estou falando abaixo. Abaixo são os oceanos. Existem águas acima, atraídas pelo teto. É o magnetismo. Cara, vai se fuder. Essa brisa. Conforme você leu aí.
O mundo que te apresenta não fala que existe águas no céu. Fala que acima da gente é vácuo do espaço, não é águas. Você consegue dar um Google, escrever no celular lá no Google, lá uma pesquisa no Google, você consegue fazer isso? Nossa, consigo, claro. Escreve assim, área de treinamento da NASA, NASA, NASA. Escreve isso aí no Google, por favor. Área de treinamento da NASA. Faz essa gentileza. Cara, acho que eu não sei escrever, velho. Quero acordar você, meu amigo. Sim, sim. Escreve isso no Google e procura por imagens, por favor. E fala o que você está vendo, onde que eles treinam. Eles treinam nos campos de água aqui, ó. Ah, campo de água, piscinas, né? Piscinas. A estação espacial está dentro da piscina, cara. Sabe por que eles estão treinando dentro da água aí? Porque os robôs que eles criam é para funcionar mergulhando na água, não em vácuo do espaço. Você está entendendo o que eu estou te desenhando aí, Jovem? Eles sabem que para onde eles estão indo, lá em cima, é água. Por isso que eles treinam na água. Você está entendendo? Toda vez que você olhar as estrelas no céu, você vai ver que elas estão piscando. Porque o teto está girando e as águas estão correndo perante esses furos. É uma correnteza. Por isso as estrelas piscam. A luz ofusca por causa da passagem das águas. Todas as estrelas têm a mesma cor. Nenhuma estrela se difere uma da outra de cor. O Sol só muda a tonalidade da cor por causa dos gases na atmosfera. Mas a luz é proveniente do mesmo lugar, a mesma cor. E se você olhar bem de noite, no céu sem poluição de neblina, coisa do tipo, quando você olhar essas estrelas, você vai ver que elas são meio que um azul piscina. A luz é meio que um azul piscina. É exatamente o nosso teto, como você pode observar. Olha lá as estrelas, por favor. Agora você já pode observar as estrelas. Observe bem. O que difere uma da outra é a espessura. É a espessura do buraco. Se o buraco for muito fino, não vai vir muita luz de cima. Se o buraco for muito espesso, ele vai trazer mais luz lá de cima. Não tem nenhum corpo galáctico, conforme eles contaram para você, por aí perdido. Você não acha que deveria passar por aí perdido uma estrela, um planeta, as dimensões que eles alegam existir? Ó, um aqui, ó, o outro ali. Mas não, nunca ninguém nada disso. Mas te fiz uma pergunta. Oi. A Lua também é um buraco, né? A Lua é um buraco. Só que é um buraco que abre e fecha. Sim, mas é uma coisa. Presta atenção. Sabe aquela parte branca da Lua? A parte branca, quando está totalmente virada para baixo, é porque a Lua está fechada. Fechada aí, ó. Sacou, quando a parte branca vai subindo, a Lua está abrindo. A parte preta é o que emite o frio para nós. Nem a sombra aqui do... Beleza. A Lua é onde transcende de cima de nós o ar frio. Não é nem minguante, nem essas porra. E quando a parte branca fica voltada para baixo, é porque o ar está aqui embaixo, congela a camada aquática da Lua lá em cima. Então, você entende que é um freezer. Um freezer e um ferro emitindo calor. Quer dizer, o ferro que eu quero dizer é o calor do Sol. Sim. O calor do Sol e o frio da Lua. É o equilíbrio, a harmonia no céu. Mas como que o Sol produz calor? É o que cria a energia das tempestades, é o frio e o calor. Para você criar energia, você tem que ter o frio e o calor. O frio e o calor. Simples assim. Quando a Lua está fininha, é que aquela parte branca está ficando para dentro. Quando ela vira para nós, você vê o gelo virado para nós. Gelo. É o gelo
que é refletido pela luz do sol. Quer dizer, um continente que está sendo iluminado do outro lado, aonde se encontra o sol, a luz do sol consegue refletir no gelo. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Opa! Eu só não entendi, tipo, a parte, tipo assim, o sol, como que ele produz calor? O sol não produz nada, o sol é um furo no teto, cara. Acorda, mano. Acima da gente é só luz, cara. Acima da gente tá tudo aceso, cara. Deus criou a luz um lugar inteiro acima de nós. Aí ele fez a separação. O que é a separação? Esse teto aí. Lá na frente, Deus fez os buracos no teto. Ele pôs os buracos aonde? No teto, no firmamento, para iluminar a terra. Como que ele fez isso? Esse cara, viado, vou matar esse cara. Furando o teto, cara. Ele furou o teto, ele furou o teto, cara. Ele furou o teto. Você tá entendendo? A luz que está lá em cima, você tá vendo os prédios aí, ó, os prédios tudo aceso, tá vendo? Uhum. Tem luz dentro das casas agora. As pessoas têm que ligar a lâmpada, tá vendo? O sol lá dentro, confia. Tô vendo. Então entenda que acima da gente é como se fosse dentro desses lugares aí tudo aceso. É um monte de lâmpada então lá em cima. Entendeu? Aí a gente consegue ver a luz desses lugares por causa das janelas. Como nós estamos vendo as luzes agora, por causa dessas janelas no céu. São janelas no céu. As cápsulas passam por entre esses buracos aí, ó. Os foguetes quando sobem, a cápsula que passa por esse buraquinho aí, ó. Porra. Pois é, confia. Cara, que doideira, né, mano? Doideira nada, é coisa mais simples, cara. E te trouxeram uma coisa complicada. É a coisa mais lógica, cara. São andares. Esse é o andar de baixo. O andar de cima é a eternidade. E acima da eternidade é o céu dos céus. Louvai-o, céu dos céus, que está acima do paraíso. Caralho, calor. A nossa morada é acima desse reino. Nós podemos descer também, você que escolhe. Se você quiser ter, você vai ter. Ter consiste em começo, meio e fim. Quando você morrer, não vai ser mais nada. Você quer ter? Vai ter. Você não se preocupa com ter? Continua se preocupando em ter. Eu prefiro ser. Porque assim eu poderia ser eternamente. Como é que eu posso ser eternamente? Juntando tesouros lá em cima. Como é que se junta tesouros lá em cima? Servindo o propósito da criação. Eu não fui criado para conquistar bens. Porque os bens não têm fim. Os bens têm fim. Então não vale a pena conquistar coisas que têm fim. Vale a pena conquistar as coisas que são eternas. É uma grande festa lá em cima. A festa que tem lá em cima não começa às 8 e termina à meia-noite. É uma party. É eterna. E é para onde o homem manda seus robôs, para pegar a eternidade lá em cima. Olha ali, ó, no céu ali, ó, aonde eu tô apontando. Uhum. Tô vendo. Você tá vendo um feixe de luz desenhado à lua. Aham. Um feixe de luz desenhado à lua. Você tá vendo a parte de baixo da lua. A parte branca, você tá vendo aquela parte de baixo branca. Tô vendo. Aquela parte de baixo branca, ela é preta. Quando a lua vira ao lado oposto, ela fica de costa. Aquela parte branca fica de costa para nós, é preto. Uhum. A lua, ela abre e fecha. Quando ela abre, ela recebe, então, a transmissão do ar gelado sobre a nossa atmosfera. Nossa atmosfera, ela é fria por causa da lua. O calor que emite o sol junto com o fio da lua que cria energia no teto celeste. Simples, cara, muito simples. Calor, frio, gerador de energia. Calor e frio em movimento gera energia, gera eletricidade. Calor e frio girado por um magnetismo. Cara, o incrível é que eu só funcionando como um pêndulo, perpetuamente, todos os dias o mesmo movimento. Ele pediu uma música, eu botei pra ele. Cara, você só não aceita se não quiser. Você pode ficar acreditando nessa história da carochinha, que o homem vai pra lua. Tudo isso é manipulação social. Para de assistir televisão, você está sendo manipulado. Você está vivendo em um engano, onde contaram para você uma coisa que nunca existiu e você aceita como verdade absoluta, se tornando um ser irracional, mesmo com racionalidade. Você pode usar racionalidade,
mais o ser humano se torna preguiçoso, aceitando tudo que foi lhe dito como verdade absoluta. E o que é Deus? Deus é fruto da imaginação humana. Você prefere aceitar isso? Que Deus é o fruto da sua imaginação? Não, não. O que faz você pensar e raciocinar comigo não é carne e sangue, é espírito. Pô. Você é racional, o seu espírito é racional. Você é que escolhe o que você quer ser. Não deixe que os outros escolham por você. E você ouviu aquele louvor que estava tocando? É a música que eu falei, viado. A Só ti botei uma pertence música. a vitória? Sim, sim, sim. Lembro. Porque nenhum ser humano Só botei uma música pra ele. foi eficiente para transmitir a verdade e o conhecimento à sociedade. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Não a ciência. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho. Por que ele enviou o filho? Para que todos aqueles que não crê nele não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Deus enviou o seu filho para que o mundo conhecesse a verdade. Cara, eu citei literalmente o verso. Deus amou o mundo de tal maneira que viu a necessidade de enviar essa mensagem que eu estou te dizendo agora, através do seu filho, Jesus Cristo. Jesus, o vencedor, ele que venceu. Lembra? O mundo haverá as aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus é o Filho de Deus. Quando ele veio para a terra, ele veio sacrificar-se. Para qual fim? Uma hora de vídeo. Para trazer o que eu estou te trazendo agora. A verdade. Cara, pode ler mais um verso para mim na Bíblia? Um verso na Bíblia? Posso. João 8,32. Leia aí, por favor. João, livros do Novo Testamento, 8, verso 3,2. 3,2 ou 32? 32. João 8, verso 32. Falo 3, você entender que é 32. Não, pode crer, porque eu achei que era o versículo 3 e o versículo 2. João 8, o 8 é o versículo. 8 é o capítulo. E o versículo é 32. Posso falar? Por favor. Preste muita atenção na primeira palavra. Na primeira palavra. Preste muita atenção na primeira palavra. Cara, eu quero deixar falar, viado. E conhecereis a verdade. Ah, peraí. Por que conhecereis a verdade? Por que conhecereis? Porque não conhece. Porque se conhecesse, não teria essa interpretação. E conhecereis. E o que vai acontecer se você conhecer a verdade? A verdade vos libertará. Quem vai te libertar é o quê? A verdade. Quem é o pai da mentira? Demônio. E você sabe quem é um demônio? É um anjo caído do céu. Presta atenção. Escreve aí no Google logotipo da NASA. O símbolo da NASA. Mentira. Eu quero que você preste atenção no que você vai ver. Cara. Sim, tô vendo. Você consegue ver uma parte vermelha do logotipo? Sim. O que parece para você essa parte vermelha do símbolo? Cara, eu nem sei, mano. Não parece nada, sabe? Parece nada? Cara, só um risco, mano. Risco, né? O risco no meio de um globo cheio de estrela piscando, como se fosse a verdade das coisas, não é? Tem um risco pra lá e pra cá. Não entendi também muito direito. Agora escreve assim, do lado dessa NASA, escreve assim, serpente. Serpente, vamos ver. Está escrito logotipo da NASA.
Do lado você escreve serpente. Ah, tô vendo. O que parece o símbolo vermelho? Aparece a língua de uma cobra. Que brisa desse cara, viado. Você tá me entendendo? Eu preciso desenhar um pouco mais para você. Você tá falando que a NASA é coisa do capeta? A NASA é a mentira do sistema. A mentira que 8 bilhões de pessoas acreditam ser verdade. Caralho, viado. Conhecereis a verdade, porque o mundo não conhece a verdade. O mundo acredita na mentira. A mentira da NASA. A ciência é o anticristo. A verdadeira ciência provém de Deus, não do homem. Mano, Deus criou a ciência, velho. Então por que eu não te acredito? Agora que entra a questão. Você escolhe no que quer acreditar. Você quer acreditar na NASA? Você está acreditando na mentira. A NASA é mentira. Tudo que eles te mostram é mentira. Cara, esse aqui deve ser um A NASA não te apresenta Deus como parte da não. existência. Sei lá. Nem como parte ela te apresenta. Que porra é essa antinazista? Quê? Falando de céu, a NASA é Deus. Se você quiser saber alguma coisa sobre o céu, pergunte para a NASA. Não é assim que funciona? Se tratando de céu, a NASA é Deus. Não teoricamente, né? Porque a NASA não sabe de tudo ainda. Não, mas Deus todo sabe. mundo só aceita o que a NASA diz como verdade. Cara, eu tô tentando te acordar. Eu te juro que tô fazendo um grande esforço. Não, mas é mesmo, todo mundo acha que é a NASA, é tudo verdade. Oi? Todo mundo acha que a NASA é correto. Não, você não precisa ser todo mundo. Nenhuma organização espacial está lhe falando a verdade. Todos pertencem à NASA. Cara, ele é O propósito da NASA é único. Lembra da Torre de Babel? Lembro. A Torre de Babel está te dizendo que lá em cima não tem vácuo de espaço. Eles fizeram a torre para chegar onde? No céu. E por que Deus ficou furioso? Porque o homem podia chegar no céu. Significa que lá em cima não é nada de vácuo de espaço. Lá em cima é um reino. E não queria que o homem, com a sua maldade, chegasse nele. Adão foi expulso do reino do paraíso. Porque no paraíso não vive maldade. O fruto do conhecimento não poderia ser adquirido por Adão nem por Eva. Se eles fizeram isso, eles foram proibidos de estar no paraíso. Por quê? Porque se eles ficassem lá, eles já teriam então comido o fruto da vida, vivendo então com a maldade eternamente. Essas palavras não foram ditas por mim, essas palavras foram ditas por Deus, ditas por Deus. Eu vou você ler um verso, mas eu vou procurar primeiro aqui para você ler de fato no local específico. Mais um versinho. Eu não quero ser mais chato, eu vou deixar você em paz, que você deve estar de paciência esgotada. Não está nem mais querendo ouvir minha voz. Não, só pode falar mais um pouquinho, por causa que eu tenho que dormir daqui a pouquinho, mano. Mas pode falar, pode falar um pouco mais. Qual versículo? Cara, eu só queria dormir, velho. Ainda eu falei, pode falar mais um pouquinho, mas fudei. Gênesis 3, 22. Gênesis 3, né? Seu desgraçadinho. É 3:22? Sim. Beleza, vai tomar seu. Eu vou pedir que você preste atenção muito no começo. Tá muito no começo. Cara, o meu slide tá lotado de Bíblia aqui, cara. Gênesis 3. Você já pegou aí já? Ponto 22. Você já pegou aí já no seu celular? Sim. Eu peguei aqui no meu já. Tá, então você vai acompanhar enquanto eu vou lendo, tudo bem? Pode crer. Então disse, quem disse? Deus. Agora, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal.
Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. Da vida, a árvore da vida. Tá onde? Onde está o fruto da árvore da vida? Na terra? Não, na terra, lá em cima. Lá no céu, lá no céu, lá no céu. No céu, acima da nas gente. Árvores, nas árvores. E coma. Quer dizer, o homem, ele pode comer da árvore da vida. O que acontece se ele comer da árvore da vida? A gente vai ter o pecado? Hã? Pecado? Não, cara. Presta atenção, jovem. O que você está lendo é que Deus está dizendo que não podia permitir que o homem, a partir do momento que ele conheceu a maldade, conhecendo o bem, ele já conhece quando nasce, o coração dele. Mas também o mal, que é o fruto do conhecimento que ele deteve. Então aí Deus fala, não se deve, pois, quer dizer, naquele instante, por aquela razão, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. E comendo, ele viva para sempre. Quer dizer, se o homem comesse do fruto da vida, ele viveria ou mal eternamente. Cara, bateu 1 hora de vida. Você está entendendo? Tô entendendo, agora entendi. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O bem, ele nasce quando é criado. Um animal, ele tem o bem no seu coração. O instinto dele agressivo é a lei da sobrevivência. Mas a atuação do animal não é maldade. O animal não burla a maldade. O animal, ele não conhece um fator financeiro, a troca, vou fazer por engano. Ele não comete um mal por si fazer o mal, porque ele não conhece o mal. O animal, ele só tem o sentimento do amor. Então, o que acontece? Conhecendo bem, não tem problema você comer do fruto da eternidade. Mas quando ele come do fruto do conhecimento, ele passa a deter o mal. Então, Deus disse, não se deve, pois, permitir. Quer dizer que naquele momento que ele adquiriu a maldade, é por isso que não se pode permitir. Pois é o porquê ele não pode. O pois é porque ele conheceu a maldade. Não se deve, pois, quer dizer, conhecer a maldade. Pois, conhecendo a maldade, não se deve permitir que ele também coma do fruto da vida e viva eternamente com a maldade. A maldade não vai viver eternamente, não vai existir por toda a eternidade. Esse cara falou por A maldade ela existe permitida por Deus para a qualificação sincera do homem. O homem ele é conhecido pelo que ele tem no seu coração. Se o mal entrar no coração do homem, o homem é descartável. O homem é lixo. Por isso que é uma grande festa no céu por um pecador, um mal se torna bem. O mal, quando se torna bondade, é uma festa no céu. Porque isso não se esperava. Aqueles que estão no berço do Evangelho, congregando, louvando a Deus, já se espera a salvação desses, né? Não há muito que se festejar pela salvação desses, né? Desde pequeno vem buscando a sua salvação, né? Mas aquele que não se contava no livro da vida, pelas escolhas que tinha na sua vida, e agora busca a salvação, é uma festa no céu, porque esse não se contava no livro da vida. E se a festa, é óbvio que é grande se essa festa no céu. O que tem no céu? O que tem no céu? O que tem no céu? O que tem no sol? A árvore da vida. Da vida, isso. Onde você vive eternamente. Quando você desencarnar da matéria física, o seu espírito vai poder comer do fruto da vida em espírito. Você será uma nova
espécie em vida. Chamamos de corpo glorioso. Agora, você pode aceitar essa informação e viver como verdade absoluta na sua vida, porque é proferido por Deus, não é por mim. Não é eu que estou te falando essas coisas. Ah, não, jura? Tá? Eu estou te afirmando, através do que Deus está dizendo, que acima da gente existe algo preciosíssimo, a elite global. O que é que tem acima da gente? O que é? O que tem acima da gente, meu jovem? O que tem acima de nós? Árvore da vida. A árvore da vida. Você está entendendo? Tô. Você está entendendo? Tô mesmo. Não está longe, está aqui, ali. Ali é perto, lá é longe. Quando você olha para o céu e imagina lá, você está dando dimensões ao que você observa. Quando você olha para o céu e fala ali, você está dando proximidade ao que você observa. Você escolhe o que você quer dar dimensão, você quer dar proximidade. Você acha que você foi feito para ser observado ou para ficar perdido no vácuo do espaço? Para ser observado. Ser observado. Então, para ser observado, você tem que estar parado, né? Agora, jovem, eu sei que você deve estar cansado, são 8h17 da manhã, talvez você tenha ficado muitas horas online aí. Eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade, tá bom? Muita sinceridade mesmo. Eu não sou pastor, o único pastor é Jesus Cristo. Eu não frequento nenhum templo religioso. Tá? O meu altar é a minha casa, é o meu quarto, é o meu secreto. Eu prometo, só mais um verso e eu não vou falar mais hoje. Só se o dia que quiser me chamar no telefone e a gente conversa. Fechou? Só mais um verso, prometo. Só mais um. Pode falar. Ok. Mateus, livro de Mateus, Novo Testamento, verso 6, do livro 6, capítulo 6, verso 6. Esse número não tem como você esquecer que ele é muito semelhante àquele número que dizem que é o número do homem, né? O número da besta lá. Então, Mateus 6, verso 6. Tá, posso ler? Pode. Mas. Pausadamente. Sempre leia para entender, não por decorar. Mas tu, quando orares. Peraí. Se é para entender, vamos entender. Mas tu, quando fizer o quê? Quando orares. Orar. Orar, o que é orar? É falar com Deus, né? Falar com Deus, né? Todo mundo quer falar com Deus, não é? Exato. Mas vamos ver o que eu preciso fazer para falar com Deus? Vamos ver o que eu preciso para me falar com Deus? Dizendo aí, você, quando orares, o que eu tenho que fazer? Presta atenção aí. Entre no seu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai vê em secreto. Peraí. Ora o teu pai que está em quê? Está em secreto. Em secreto. Em secreto. Eu acho que em secreto não é exposto ao público, né? É, pô, ninguém vê Deus. É reservado, né? Por isso que é uma fé, cara. Por isso que é uma fé, por isso que é uma Te religião. vê reservadamente, não é verdade? Sim. Agora você percebe que ele te vê em secreto, não é? Ele te vê, né? Sabe como que a gente vê as coisas? A gente vê as coisas através da onde? Do buraco. Através da luz. Não é do buraco, é através da luz. Compreende? Sim. Buracos é para que a luz observe você. Achei que ele ia falar que dá pra ver ele. Você está compreendendo? Sim. A luz foi feita para poder ser assistido. E não ficaria na escuridão. Se não tivesse necessidade de ser visto, não precisaria colocar luz na terra. Você está entendendo? Tô entendendo. Então, meu jovem, se quiser falar com Deus, Deus não é surdo. Ele faz questão que você esteja em secreto e num local bem cômodo. Sabe onde que é esse local?
No seu quarto. Quarto de casa. Reservado. Sabe o que é reservado? É para você não fazer show. Fala, Senhor, porque Deus não é surdo. Deus vê você em secreto. Secreto, você nem abre a boca. A sua conexão é instantânea. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Não dá para enganar Deus. Palavras o vento leva. Deus quer atitudes que Ele assiste o seu coração. Você quer conhecer alguém? Você quer conhecer a pessoa? Você quer saber se a pessoa que está ao seu redor é uma boa pessoa? Tente perceber o que ela preserva no seu coração. O que ela preserva como importância? Se é bens ou se é amor no coração. Acredite, existe uma porrada de pastor espalhado por toda a superfície da terra. Eu posso assegurar a você que essas palavras que você ouviu de mim, os pastores não diriam para você. Que você é um maluco, você é pirado. E acredite, a maior parte deles não vive o que pregam. Porque eles comercializam a fé. É importante louvar a Deus, é importante congregar, se reunir para louvar a Deus. Mas o único pastor quem é? Deus, né? Jesus, seu filho, que desceu para pastorear. Ele é o intercessor ao Pai. Interceda ao Filho para que o Pai traga a bênção sobre a sua família e sobre a sua vida. O bem mais precioso não está no seu bolso. Nunca se preocupe por aquisições. Se o seu bem for o fator de ter bens, talvez você não seja digno da eternidade, porque o bem não te aproxima de Deus, ele te afasta de Deus. Você não precisa ter para ser, mas consequentemente quando você busca ser, você tem tudo o que precisa, porque o Pai te conforta. Eu sou prova disso. E acredite, eu não me preocupo com nada financeiramente falando. E eu não me preocupo nem com a minha própria vida que existe agora. Eu me sinto até ansioso pela minha partida para, se possível for, na digna glória de Deus, poder estar com o Pai. Ser qualificado, né? Ser qualificado é o propósito. Buscar a qualificação. E só vai conseguir se você acordar. E quando você conhece a verdade, você acorda, você conhece a verdade, você se torna livre da perdição. Você se torna livre do inferno, porque você se torna herdeiro da eternidade. Então, conhecer a verdade é um privilégio para poucos, porque o próprio Filho de Deus, que estava na cruz, disse isso. Pai, perdoai-vos. Por que perdoai-vos? Porque são muita gente. Não sabe o que fazem. A ignorância é a manipulação da sociedade e dos senhores da terra. Eles mudam a importância do coração do homem, fazendo com que ele se preocupe com tudo que rola na palma da mão do celular. E você olha para o teu telefone celular e tudo que passar ali é o que você vai aderir na sua vida como importante. Infelizmente, o ser humano está andando que nem zumbi na rua, olhando para baixo, para o telefone, como se fosse zumbi olhando para baixo. Tem alguns que até são atropelados no meio da rua porque não está vendo o carro, só olha para o celular. Você entra dentro do ônibus, você vê todo mundo olhando para baixo, ninguém olha para o sol, ninguém olha para o céu. Chama o dia lindo, mas nem olha para o céu. O dia lindo é só para sentir a temperatura, porque para fazer alguma coisa construtiva aos olhos de Deus, não. Você lembra o louvor que você ouviu comigo, aquele último louvor? Sim, lembro. O nome do louvor? Lembro. A ti pertence a vitória.
Sempre procure ouvir. Tenho certeza que Deus vai tocar bastante no seu coração através dessa música. Você quer pegar o número do meu telefone aí? Pode ser. Do Dinar? Eu vou deixar o número do meu telefone, porque aí você me liga caso você se sinta sedento por mais informações que vêm de Deus. Do jogo ou de fora? Não, telefone de fora não há necessidade, no jogo, né? Ah, tá, beleza. Se você quiser o telefone de fora, eu te dou, mas não tem problema, não. Não. Só estava pensando no telefone do jogo, 50019. É o meu telefone aqui. Não. Esse é meu ID. Sim, Esse fala é meu assim. ID, cara. Esse é meu ID. Peraí. Celular 583005. 583005. Tá legal? Notei. Então esse é meu telefone no jogo. Tá bom? Beleza. Aí, de vez em quando eu tô online aí. Não é sempre não, viu? É bem de vez em quando mesmo. Beleza. E quando eu entro é para isso, cara, para conversar com as pessoas, trazer. Quando eu cheguei lá, tu tava ouvindo um funk lá, mano. Eu falei, pô, mano, não curta essas músicas aí não, mano. Sim. Tente purificar o seu pensamento. Tente não se deixar induzir pela poluição que o mundo pulveriza sobre todo mundo aí, uma maldade consecutivamente aí. Tente se afastar disso, cara. Porque isso com certeza não vai te aproximar de Deus, não, cara. Isso não te afasta. Isso só te afasta daquele que te ama. Não dá para seguir dois deuses. Ou você segue a Deus ou você segue ao inimigo. E o inimigo é o engano. O engano é isso, é você se preocupar com as coisas da carne para ser feliz. Eu sou feliz por fazer o que eu faço. E o que eu faço se trata de ser, não de ter. Tá bom? Qual é o seu nome, irmão? Do jogo. Felipe. Oi? Felipe, o meu nome no jogo é Matoso. Na vida real é Roberto. Tá bom? Felipe era o nome de um dos discípulos de Cristo. Eu sei. Você é de algum segmento religioso? Sou cristão. Você é cristão. Gostei da sua resposta. Porque isso é o fundamental para você ser salvo, ser cristão, ser crente em Deus e seguir os seus mandamentos. Quando você crê em Deus, você segue o que você crê. Se você crê sem obras, não há fé sem obras. Sim, eu tenho fé, né, cara? Então, se você tem fé, você vive o que você tem fé. Não. Tenho fé, não fico brisando que o Jovem, vá lá. Não esquece de compartilhar com as pessoas o que você soube. Não seja egoísta guardar só para você. O mundo precisa mais disso. Beleza? O que eu contei para você, eu gostaria de contar para o Paulinho Louco. Sabe quem é o Paulinho Louco? Paulinho Louco conheço. Conhece? Não, conheço, só que eu não conheço pessoalmente, tá ligado? Então, eu queria conversar com ele, cara. Eu queria transmitir essa visão para ele. E ele como streamer que atinge milhões de pessoas. Imagina essa mensagem chegando no coração de milhões de pessoas. Sim. Ia ser legal, né, cara? Isso é maneiro, cara. Mas um dia você Ia ser consegue. muito legal, mas é o destino que vai promover a situação. Se for para ser, vai ser. O Paulinho, ele aparece aqui às vezes na cidade, sabia? O problema é a gente conseguir falar com ele, né? É muito difícil mesmo, é muito difícil. Mas se você pegar um dia de sorte, vai que você pega ele aí. Então, os propósitos de Deus só Ele sabe, não sou eu que sei, né? Eu estou fazendo a minha parte. Aonde quer que eu esteja, eu estou falando com todos. Se for da vontade de Deus, vai calhar de me encontrar com ele e eu vou conversar com ele, ele vai querer comentar com todo mundo no canal dele. Se isso acontecer, glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque a Ele temos que dar glória. É isso, Tem um galera. louvor, cara, que eu gostaria de compartilhar contigo.